Sejam muito bem-vindos a uma série de vídeos sobre equipamentos e cozinhas industriais. Hoje eu tô aqui com a Kátia. Seja muito bem-vinda, Kátia. Obrigada, Yasmin. Eu quero que a Kátia explique um pouquinho qual é a empresa dela, para que vocês entendam por que ela tá aqui me ajudando a falar um pouco mais sobre cozinha industrial, sobre equipamentos, sobre tudo, todo esse universo que tem muita informação, que é super importante, que gera um custo muito alto, né, Kátia? Nas cozinhas e que são fundamentais para a operação de um restaurante. Bom, pessoal, assim como a Yasmin me apresentou, eu sou Kátia, sou a diretora executiva da Carlinhos Refrigeração e Equipamentos Comerciais. Nós trabalhamos com a montagem de mercados, restaurantes, padarias, cozinhas industriais. Somos especializados em rede de franquias, então na otimização dessas cozinhas, né, Yasmin? Porque cada rede tem um carro-chefe, tem o coração da sua cozinha, que nós chamamos, né? Que seria a parte que mais demanda investimento dessa compra, dessa primeira cozinha ou da revitalização. Né? Então a ideia nossa é trazer para vocês um pequeno arrazoado de quais são os equipamentos necessários para uma cozinha industrial, qual é o tipo de investimento que deve ser feito em cada equipamento, equipamentos que pode-se ter um pouco menos de investimento, como a gente diz, e outros que não dá para abrir mão, né, de ser um equipamento um pouco mais top, por ser esse coração que nós chamamos da cozinha. E para vocês, nesse primeiro vídeo, nós pensamos em trazer uma mescla de uma cozinha industrial que tanto serve para um restaurante de salão, quanto para uma lancheria, uma hamburgueria, pizzaria, entrariam alguns outros equipamentos juntos. Mas vamos fazer uma média, né? Uma mescla de tudo um pouco, tá? E, Kátia, o que então seria necessário, os equipamentos mínimos, assim, pra gente pensar numa cozinha hoje, o que a gente teria que ter? Tá, então o básico, tá, pessoal? Começaremos, o pessoal pensa assim, um fogão. Sim, nós precisamos de um fogão, mas ele não é um fogão comum, nós precisamos de um fogão industrial. Dependendo do tamanho das panelas que tu vai utilizar na tua cozinha, esse fogão vai ter grelha de 30 ou grelha de 40, que seria o tamanho da boca. Vamos falar bem simples aqui para o pessoal entender. Seria o tamanho da boca do fogão. Nós temos fogões em aço e nós temos fogões em inox. Tá? Seria o fogão de ferro preto que o pessoal costuma falar e o fogão em inox. Tá? A diferença é a durabilidade. Passamos do fogão para a chapa, então nós temos aquela chapa simples que o pessoal costuma ver para ser feito o X, né? E nós temos chapas um pouco mais especializadas, que seriam chapas com a área ali da fritura, vamos dizer assim, de passar a carne, passar os bifes, passar o ovo, o entrevero, no caso da mistura das carnes, ela tem uma espessura um pouco maior. Então são chapas que nós costumamos dizer, tem uma linha que é chapa americana, tá? Então são chapas de diversos tamanhos, que elas começam em 45 centímetros e vão a 1,5 m. Chapas com pedestal ou que tu coloca em cima da tua bancada, tá? Além das chapas, vamos na mesma linha a broiler, que é aquela chapa toda que faz aquela marquinha no bife. Né? Então é uma chapa que ela pode ter pedra vulcânica ou não embaixo, na parte de baixo dela, que tu pode colocar algumas ervas para fazer um defumado. Então é a famosa chai broiler, que dá aquele charme à carne. Sim. Tá? Passando da chapa às fritadeiras, que na maioria das cozinhas hoje a fritadeira ainda é o carro-chefe, dependendo da demanda, do tamanho da cozinha, o tipo de produto que tu vai servir, tipo de alimento, vão de fritadeiras simples, pequenas, de bancada, tachos, a fritadeiras industriais, tá? Que aí depois em cada item a gente entra melhor. Sim. Tá? Geladeira, então geladeira industrial, não geladeira comum de casa, que a gente chama, né? Realmente uma geladeira industrial que tem uma parede de injeção de poliuretano mais larga, que vai manter, para que isso? Para manter mais o frio dentro dela. Então são geladeiras em inox, com portas cegas, que a gente chama, ou portas de vidro, para poder controlar melhor o teu estoque do dia dentro da geladeira.
A parte dos freezers, também muito importante. Então, existe o freezer com degelo automático, existe o freezer de ar forçado, ar estático. Então, são vários tipos de freezer que podem ser utilizados dentro da cozinha, cada um tem a sua particularidade, tá? Os balcões de serviço refrigerado, que eu chamo que podem ser um 3 em 1, é um coringa dentro da cozinha, tá? Por quê? O balcão de serviço ele pode ter cuba ou não, uma pia Sim. ou não. Embaixo ele é uma geladeira, então tu vai trabalhar em cima dele, tá? E vai utilizar a cuba ao lado e vai utilizar a geladeira embaixo. Então ele é um coringa para cozinhas pequenas. Sim, muitas tá? funções. Ele tem muitas funções. E ele é utilizado muito em ilhas centrais. Para quê? Para o despacho. Tu montou o prato e despacha já ele para saída de prato pronto. Então ele fica muito nas ilhas centrais, tá? E esse tipo de balcão, depois nós vamos entrar, são vários tipos que podem ser utilizados. As mesas em inox, e uma coisa muito importante, tá, Yasmin? Inox sempre na cozinha. Então, assim, existia uma época que era autorizado utilizar madeira, os equipamentos refrigerados, eles tinham isopor, eles tinham madeira. Hoje em dia, não. Certificação do Inmetro, cozinha realmente que vai ganhar o laudo da vigilância para ser liberada, são cozinhas com equipamentos com selo do Inmetro e inox, tá? Então, assim, e o inox, você sabe, a durabilidade é muito maior do que algo de madeira. E o inox, depois também nós vamos entrar na particularidade de cada um. Inox 430, inox 304, o porquê da diferenciação, mesas que às vezes têm o pé pintado, epóxi branco, mas com os produtos de limpeza que nós necessitamos dentro da cozinha, ele não vai aguentar muito tempo, não vai ter uma durabilidade boa, então vai ser uma economia no começo que não vale a pena depois, tá? Além das mesas em inox, estantes em inox, os fogões, as chapas, as broilers, as fritadeiras que a gente falou, nós precisamos de liquidificadores industriais, para não acontecer como muitos conhecidos nossos, eu tenho uma pilha de liquidificador queimado no meu depósito. Então, a diferenciação de liquidificadores de alta rotação, baixa rotação, para que servem? Os blenders, né? Para que cada um, a funcionalidade de cada um. Então, às vezes a gente tem uma noção, um liquidificador de alta rotação vai fazer tudo. Não, não vai. Um liquidificador de baixa rotação, sim, vai conseguir fazer a maioria das coisas que nós necessitamos. As pastas, os molhos, as maioneses e também o suco dentro da cozinha. Fornos. Fornos é uma variedade tremenda, então nós temos os fornos turbo, nós temos fornos de lastro com pedra refratária, fornos de convenção, forno combinado, que é o xodó de uma cozinha. Na Europa não se abre um restaurante sem um forno combinado. Assim, é uma diversidade enorme, só em fornos vai dar 2, 3 vídeos. Tá? Lavatório dentro da cozinha, mesas de inox com cuba dupla. Uma cuba profunda que tu consiga realmente colocar panela, formas, assadeiras dentro dela, porque o fluxo da cozinha à noite ou durante o dia, ele é muito grande. Se a parte do lavatório for dentro do próprio ambiente, né, que nós temos a opção, hoje eu já desenho cozinhas com o lavatório separado, ele vai atrapalhar se não tiver um bom fluxo. Máquina de lavar louça, onde se economiza muito. Nós temos cálculos durante o ano, o quanto se economiza em enxoval, que a gente chama, que são as louças, né? Detergentes, a própria hora funcionário. Então, máquina de lavar louça, muito importante também. Processadores de alimentos, né? Então, tem gente que já compra alguns dos seus insumos processados, mas a maioria gosta de processar dentro da sua cozinha. Cortadores de frios, picadores de carne, né, cortadores de bife. Tudo que facilita na operação. Tudo, né? Que for facilitar Porque a operação. Eu escuto muito dos clientes, mas a minha cozinha é uma cozinha muito caseira, né? Uhum. Tem a geladeira de casa, tem uma bancada de granito, muitas Isso, vezes, né? Mas a função principal da cozinha, é importante que vocês entendam, quando ela é industrial, é que ela facilita processo, ela facilita a mão de obra, ela facilita a operação em si, tem toda uma questão de regras de vigilância que precisam ser seguidas. Então, é muito além
da estética e da qualidade do produto. Sim, né? E a funcionalidade da cozinha. Eu digo assim, a tua cozinha, ela tem que girar para ti. Tu tens que entrar com o teu processo, o processo já vai estar desenhado, que a Yasmin é especialista nisso. Então a gente vai desenhar o processo para vocês e de onde vai começar, vamos dizer assim, da onde a gente vai partir. Então nós vamos fazer o fluxo e o teu prato vai sair pronto, com uma linha de produção lá na ponta. É isso que tem que ser otimizado, né, Kátia? Para quê? Para menos tempo do funcionário passando de um ponto a outro dentro da cozinha, podendo esbarrar em algum móvel ou esbarrar no outro colega que já está saindo com outro prato. Então nós temos que cuidar muito esse fluxo, tá? Mas isso aos poucos a gente vai ir passando para vocês como melhor trabalhar dentro da sua cozinha. Vocês vão ter dicas de como revitalizar a cozinha que já existe, quais são os equipamentos principais que precisam ser trocados, né? Porque o equipamento doméstico, eu tenho já uma torradeira doméstica, ela não vai servir como uma prensa de X. Vamos dar um exemplo bem simples, né? O que mais que a gente pode pensar? Parte de batatas fritas. Hoje se tem estufa para batata frita. Então, a demanda é grande de batata, o pessoal já está esperando, os garçons já estão ali na janela de saída de prato. O que acontece? Você já tem equipamentos que podem ficar 15 minutos a batata frita no equipamento sem perder a qualidade, aguardando o restante do prato ser montado. Então, assim, são vários equipamentos que podem otimizar a operação. No começo é complicado investir em tudo isso? Sim, por isso que eu digo que se você tem um orçamento apertado para começar, vamos estudar qual é o coração da tua cozinha. O que se consegue utilizar um equipamento um pouco mais simples durante um tempo e depois partir para um equipamento com uma qualidade um pouco maior, e o que é necessário realmente já começar com um equipamento mais top de linha. Por isso que é tão importante, a gente fala muito sobre isso, que é a importância do projeto. Porque muitas vezes o negócio está começando ou a ideia realmente é investir em tudo, mas quando a gente não tem um projeto, não planeja exatamente o que vai ter na cozinha, quais são os elementos principais, o gasto acaba acontecendo de forma errada, claro, né, Kátia? E também, muitas vezes se pensa que vai ter um investimento muito alto, mas não necessariamente é necessário nesse primeiro momento. Talvez é possível ser executado em etapas. E isso acontece quando tem um projeto, um planejamento de compra desses equipamentos. Uma das coisas principais que acontece, Yasmin, a coifa. Eu posso colocar um exaustor simples dentro da cozinha? Tudo depende. Dentro de shoppings, tu precisa de coifas com motores, com retrolavagem. Então, assim, só o valor da coifa, né, é quase o valor de uma cozinha. Mas já pensou se a tua coifa faz voltar a fumaça para dentro da tua cozinha? Ou pior ainda, joga para dentro do teu salão? Então a gente tem que pensar o que realmente vale a pena, como a gente disse, investir um pouco mais no começo. Tamanho dessa coifa. Quem não trabalha com um projeto, vamos dizer assim, dentro do seu restaurante, às vezes não entende a profundidade dos equipamentos. Então tu vais trabalhar numa parede, vai fazer a cocção na parede, vai fazer a volta, o que tu consegue colocar na ilha central, qual é o tamanho necessário, né, de espaço para o funcionário trabalhar. Nós temos que pensar que são panelas grandes, são formas grandes, assadeiras, tu vai sair com batatas fritas, tudo. Como fazer esse fluxo para não ocorrer esse desgaste, vamos dizer assim, até dos próprios funcionários dentro da cozinha.